Bem-vindos, romeiros, a Tambaú, ouvir a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensa. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que alegria para nós estarmos aqui reunidos no nosso santuário, nesse domingo, dia do Senhor, celebrando com a nossa igreja o 29º domingo do tempo comum. E sabemos que o domingo é o dia do encontro, o nosso encontro com Deus, que se faz presente no sacramento da Eucaristia, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus, do sacramento da Eucaristia, para que, nutridos na nossa fé, possamos testemunhar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todas as pessoas que nós nos relacionamos dentro da nossa existência. E nós sabemos também que dia do domingo é dia na casa da mãe, por isso nós estamos aqui na casa da nossa mãe Aparecida, e esta mãe nos encaminha para o encontro com o seu filho Jesus. E é este encontro com Jesus que muda a nossa vida. Por isso hoje nós nos colocamos aos pés da nossa mãe, pedindo a sua intercessão, pedindo a intercessão do bem-aventurado Donizete, para que o nosso coração também possa converter diante da realidade de vida em que nós estamos vivendo e diante de tudo aquilo que a igreja nos pede para vivenciarmos nesse final de semana. Hoje nós nos colocamos diante da graça de Deus para rezar pelo Dia Mundial das Missões. Sabemos que aqui no Brasil, o mês de outubro é o nosso mês o nosso mês missionário, e nós, vivendo a graça desta missão que a igreja nos coloca neste mês de outubro, nós vamos progredindo diante da comunhão com a graça de Deus, que vem auxílio das nossas fragilidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que eu e você possamos pensar naquilo que a nossa igreja nos ensina. Pela graça do nosso batismo, nós nos tornamos pertencentes à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jesus, a essência da igreja é missionária. Então todo batizado é um missionário. Eu sou missionário, você é missionário. Todos nós que estamos aqui, que fazemos parte da igreja, que assumimos esse sacramento do batismo na nossa vida, somos missionários. E a igreja nos convida para que um final de semana do nosso ano litúrgico
possamos meditar sobre a missão que a nossa igreja exerce para o mundo em que nós estamos inseridos. Por isso, nosso querido santo, São João Paulo II, ele diz assim para nós: quem contribui com a missão também evangeliza, mostrando para nós que de repente nós estamos aqui na nossa cidade, nós não temos condições de ir a outros lugares aonde precisa, mas através da nossa colaboração, a igreja também está exercendo a sua missão. E aqui nós vemos que o exercer a missão da igreja também é a nossa responsabilidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, como é importante a gente rezar hoje por todos os missionários, por nós que somos missionários e por aqueles missionários que estão exercendo um trabalho em outros países, exercendo um trabalho numa assistência social, exercendo um trabalho na assistência a tantos irmãos que estão necessitados, ainda mais durante todo esse tempo em que nós estamos vivendo, combatendo um vírus que nós não vemos, que é o Covid, e aí nós vamos vendo a ação da nossa igreja, que vai se tornando próxima de toda a realidade do mundo e levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a tantos irmãos que estão necessitados de uma palavra de conforto, de uma palavra de entusiasmo, para que assim também nós, entusiasmados pela palavra de Deus, possamos viver com profundidade o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem auxílio das nossas vidas e do nosso coração. Por isso, a liturgia desse final de semana, ela é muito propícia para que nós possamos meditar numa coisa fundamental. Todos nós aqui somos escolhidos por Deus. Nós ouvimos a primeira leitura que Deus escolheu Ciro, ungiu, tomou pela mão para que Ciro pudesse conduzir o povo de Israel. Então Ciro se tornou um rei, ele se tornou um homem escolhido. Cada um de nós que estamos aqui, nós fomos escolhidos por Deus, escolhidos para dar o nosso testemunho cristão, evangélico, para o mundo em que nós estamos vivendo. São Francisco foi um santo muito popular, muito conhecido por todos nós, que ele nos diz uma coisa muito importante para a gente poder pensar nesta dimensão missionária da escolha que Deus fez de cada um de nós, assim como escolheu Ciro. São Francisco dizia assim: muitas pessoas vão ler o Evangelho pelo nosso testemunho. Meu irmão, minha irmã, que responsabilidade que nós temos, não é? O testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve estar impregnado nas nossas ações. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja, quando está vivendo a essência dela, que é esse ser missionário, o que a igreja está fazendo? Aquilo que Jesus faz, e aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Por isso nós vemos que a nossa igreja, ela é a continuação da missão de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E nós temos uma grande responsabilidade de levarmos esse Evangelho, através do nosso testemunho, para todas as pessoas que nós nos encontramos. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, gente. Nós estamos aqui com o distanciamento seguro, aquilo que as normas da vigilância sanitária nos pede, o protocolo do nosso município, o protocolo do nosso bispo, mas a vontade que a gente tinha era de abraçar um outro, não é? A vontade que a gente tinha era de poder cumprimentar, mas nós estamos impossibilitados nesse momento. Mas nós não estamos impossibilitados de dar o nosso testemunho. E é o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo que nos arrasta. Vejam, meus irmãos, que todos nós passamos por dificuldade. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus diante de um conflito. Primeiramente aqui, olha,
quem que gosta de pagar imposto? Já é difícil para a gente poder pagar, não é? A gente tem uma taxa tributária altíssima aqui no nosso país. A gente sofre para pagar o nosso imposto. Imagina a pergunta que fizeram para Jesus. Quem dominava e quem imperava ali na região onde Jesus morava, em Jerusalém, toda aquela região, era o Império Romano. Roma impunha um imposto que cada país que era dominado por ele tinha que pagar. O cobrador do imposto colocava uma taxa em cima do imposto de Roma para que ele pudesse sobreviver. Perguntam para Jesus se era permitido ou não pagar imposto. E aí Jesus se viu diante de uma encruzilhada. Se Jesus fala que não era para pagar, ele era condenado pelo Império Romano. Se Jesus fala que tinha que pagar, os judeus, que já pagavam uma taxa altíssima, se rebelavam contra ele. E aí nós vemos o que Jesus vai combater: a hipocrisia. O que é uma pessoa hipócrita? Ela sabe o que tem que fazer, fala para as pessoas fazer e ela mesma não faz. E aí nós vemos que o evangelho de hoje apresenta assim para nós, que os fariseus, junto com o grupo de Herodes, prepararam uma armadilha para pegar Jesus. E vejam a artimanha que eles começam a falar com Jesus: mestre, o Senhor é um verdadeiro, o Senhor é um homem bom, o Senhor ensina as coisas de Deus, o Senhor não te deixa influenciar pelas opiniões alheias dos outros, não julga os homens pela aparência. Vejam, eles sabiam as qualidades de Jesus, tinham estudado, sabiam. E aí eles vão falar assim: nós temos uma dúvida, é permitido ou não pagar o imposto a César? E aí Jesus vai falar para eles assim: olha, me dá a sua moeda. Quem tem uma moeda aqui? Jesus não tinha moeda, mas eles tinham no bolso. Tiraram a moeda. E aí Jesus pergunta para eles: de quem é o brasão que está aí? Qual que é a imagem que está aí nesta moeda? Eles falaram: de César. E Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Vamos pensar um pouco na nossa vida. Vamos deixar aquelas realidades daquele conflito que Jesus foi colocado à prova. Agora vamos trazer para a nossa vida, para mim, enquanto sacerdote, para você que está aqui nesse santuário, você que está sintonizado com os canais de comunicação aqui do nosso santuário. Meu irmão, minha irmã, na nossa vida, nós estamos dando a Deus aquilo que é de Deus? Nós estamos dando a César aquilo que é de César? Durante o nosso dia, qual que é a nossa maior preocupação? Com as coisas de César ou com as coisas de Deus? Que nós, meus irmãos, possamos aprender com toda essa realidade em que nós estamos vivendo, desse isolamento social, no combate com esse Covid-19, nós estamos percebendo uma única coisa: a gente precisa de muito pouco para viver. A gente nem sabe se nós vamos sobreviver daqui uma semana. A gente está vivendo cada dia como se fosse o único dia. Por isso, nós precisamos ter dentro do nosso coração atitudes coerentes com aquilo que Jesus nos pede. Assim como Jesus é tentado e colocado à prova, todos os dias nós somos tentados. As pessoas não falam assim para nós: ah, você não vai lá na igreja, ah, você não vai lá em Tambaú, você não é devoto de Nossa Senhora Aparecida. As pessoas falam isso para nós, todos os dias. E aqui nós vemos o que acontece com Jesus. Por que Jesus conseguiu dar aquela resposta? Porque Jesus estava coerente com Ele mesmo. Quantas das vezes, quando a gente é provado, vem dentro da gente a ira, a raiva, aquele sentimento da gente querer estrangular a pessoa para ela acreditar naquilo que a gente está falando, e a gente perde a oportunidade. Quando a gente está em paz, a gente consegue responder. Então hoje nós precisamos responder
os anseios do tempo presente. Nós estamos vivendo uma realidade muito conflito, uma realidade muito difícil, e nós precisamos dar aquilo que é de Deus, vivermos a nossa comunhão com Deus, colocarmos dentro da nossa vida a prioridade para viver e vencer as tribulações do tempo presente. Assim o fez Nossa Senhora, assim o fez o Beato Donizete. Assim somos convidados, cada um de nós, para exercermos essa grande missão que o Senhor pede a nós. Gostaria também de pedir hoje uma oração muito especial por todos os médicos. Hoje a gente celebra o dia de São Lucas, evangelista, Lucas que era também médico. Então vamos rezar por todos esses profissionais da saúde, pedindo muita graça, muita força, para que eles também possam ter dentro do seu coração a disponibilidade em fazer o bem, em viver com profundidade esta missão tão nobre que o Senhor lhes confiou neste tempo de pandemia, no combate a esse vírus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.